Olá, meus queridos irmãos, uma boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Queria deixar para vocês aí umas matérias, né, que são muito interessantes e muito conhecidas de todos. E estamos começando mais um ano e aí já vem, né, sempre o tal do Nostradamus é mencionado. Passa ano, sai ano e tem profecias sobre o Nostradamus e, na verdade, quando as pessoas vão ler Nostradamus, né, que era um conceito muito culto, é um linguajar muito culto da época, né? Um francês, né, antigo. Então as pessoas associam com tudo, são profecias que se encaixam com tudo. Tudo que você imaginar, pronto, foi Nostradamus previu. Ele prevê tudo. Mas vamos lá, eu queria ler para vocês as previsões deles, né? Que alguns dizem que algumas já aconteceu e outras vão acontecer e pode acontecer esse ano. A primeira é uma grande guerra, ruína financeira e muito mais. As previsões de Nostradamus para 2023. Lembrando que nas profecias dele ele não diz em quais anos as coisas aconteceriam. O famoso astrólogo francês Michel de Nostredame, comumente conhecido simplesmente como Nostradamus, preparou um livro de previsões arrepiantes chamado Les Prophéties, né? Que ele publicou há mais de 450 anos e apesar da idade do livro, muitas de suas previsões se confirmaram. O conteúdo do livro fazia previsões terríveis sobre a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler ao poder e a Revolução Francesa, todas assustadoramente precisas. Vamos lá. A primeira, uma economia falida que poderia levar ao... Essa palavra não pode ser dita. Nostradamus previu que a humanidade pode enfrentar a ameaça de tal devido a uma economia em declínio. Ele escreveu, abre aspas, não há abades, monges, nem noviços para ensinar. O mel vai custar muito caro, mais caro do que a cera de vela. O preço do trigo será alto, o homem vai ficar agitado e tal, né, o seu amigo em desespero. Então, ele está falando que vai chegar uma inflação tão forte, tão terrível no mundo que as pessoas não terão acesso aos alimentos e elas vão praticar tal ato em desespero. Essas palavras aparentemente prevêem que o custo de vida só continuará subindo em 2023. E as previsões realmente, né, a gente olha para o mundo, não são muito animadoras nesse quesito, não. Isso aqui para mim é o quarto cavaleiro. Desculpa, o terceiro cavaleiro de Apocalipse, né? O cavaleiro preto que balança. Né? E ele fala que o trigo será o preço de um salário, dará aí uma quantidade de trigo. E hoje nós estamos vendo que a nação que exporta um terço de todo o trigo para o planeta, a Ucrânia, está sob ataque, está em conflito. E é justamente o elemento que mais sobe aí, né? Inflaciona. A Grande G de 2023, uma linha do livro do místico, se destaca em particular e diz: 7 meses da Grande Guerra, as pessoas morrem por causa de mal, mas sua luz não cairá nas mãos do rei. Então você lê isso, e você como é que encaixa? Algumas pessoas dizem que isso tem a ver com um conflito na Rússia e a Ucrânia. Na Ucrânia, né? Pela Rússia. E que pode ter o risco aí de se tornar uma terceira mundial, caso isso se agrave. Só que não durou 7 meses, né? Ela já vai fazer um ano esse conflito e... Agora, tem uma coisa muito interessante que ele previu, que seria a mudança nas Ilhas Britânicas, né, no Reino Unido. Veja só, o evento mundial mais recente que as pessoas afirmam ter vinculado ao seu livro foi o falecimento da Rainha Elizabeth II em setembro de 2022, e após a morte dela, o livro quebrou recordes de venda. As pessoas começaram a comprar mais os livros do Nostradamus porque lembraram das previsões, né? E as escrituras sagradas, né, elas trazem uma coisa muito interessante. Vocês vão ver. Eu quero abrir aqui as escrituras, porque lá no profeta Isaías, né, Deus faz uma menção a, a um reinado, né, da rainha. O reinado da rainha, que duraria 70 anos. Tenho que me lembrar desse texto. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu ler para vocês. Eu lembro do texto e mostro para vocês, ou deixo na descrição.
O evento mundial mais recente, né? Então não vou ler isso lá. Após sua morte, o livro quebrou recorde de vendas e parece estar vinculado à seguinte previsão. Por que desaprovaram seu divórcio? Um homem que mais tarde eles consideraram indigno. O povo vai expulsar o rei das ilhas. Um homem vai substituí-lo que nunca esperou ser rei. Então, ele está dizendo que o homem que eles desaprovaram pelo divórcio provavelmente é o atual rei, que é o Charles III, porque ele se divorciou da Diana. Da Diana, e ela era amada pelo mundo inteiro, uma mulher extremamente amada, e ele nem tanto, e a forma como foi feito, envolvendo traição, etc, e tal, envolvendo inclusive a Camilla Bowles, né? E ele não é muito querido lá dentro, apesar de que, por conta da propaganda, hoje ele é muito mais aceito do que já foi anos atrás, tá bom? Mas acredita que algo ocorrerá que ele será expulso, né? A população britânica não vê o Carlos, né, o Charles, como rei, como o mais digno, o melhor para o trono. Eles acreditam que o melhor seria o William, né, e que ele deveria abdicar. Mas vejam só o que está dizendo. A profecia diz que ele vai ser substituído, ele vai ser expulso dali e vai ser substituído por alguém que não espera ser rei. Hoje o William espera, ele sabe que ele é o próximo. Alguns consideram que a passagem se refere ao rei Carlos III e o seu famoso divórcio de Diana, princesa de Gales. Eles acreditam que, com base nisso, o rei abdicará no próximo ano. O que é que vai acontecer para ele abdicar do trono? Vejamos. Além disso, eles acreditam que a previsão afirma que ele será substituído pelo príncipe Harry, em vez do herdeiro do trono William, príncipe de Gales, devido à referência a um homem que nunca esperava ser rei. Então eles acreditam que o Carlos vai cair, né? E esse aqui não é o primeiro, tá, irmãos? Lembre que o nome que está em voga no mundo, né, que marcou essa geração, é essa aqui, ó, o Harry, de Harry Potter, o príncipe mestiço. Olha só, tá aí uma dica para vocês, tá bom? O príncipe mestiço. Então dizem que ele é que vai se tornar o rei. Dizem que a busca, né, por colonizar Marte, que hoje é encabeçada por Musk, ele diz que no livro dele que essa ideia pode acabar, isso vai dar errado, inundações e secas vão aumentar, motins e vinganças nas ruas por conta de distúrbios civis, e a gente está vendo rebeliões acontecerem no mundo inteiro, e eles já dizem e especulam ser no Irã, porque os protestos no Irã por causa da menina que morreu, a Mahsa Amini, continua, uma curda, não é? E aí segue-se, não é? Algumas profecias que eles acreditam que já se cumpriu, ou que podem se cumprir ainda. Ele diz que, a citação diz o seguinte: o sangue dos justos cometerá uma falha em Londres, queimado por um raio de 23 a 6, a velha senhora cairá de seu lugar alto e vários da mesma seita serão eliminados. Então, essa menção do sangue dos justos que cometerá uma falha em Londres e vai causar essa situação aí com uma certa religião. Ele previu a ascensão de Hitler porque a profecia dele falou o seguinte: das profecias das profundezas do oeste da Europa, que é o ocidente, uma criança nascerá de pessoas pobres, aquele que com sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Foi, de fato, o grande, né, o ponto alto do Hitler era a sua oratória. Mas eu queria trazer para vocês uma outra mensagem, uma outra matéria, que está acontecendo nesse momento. Tá bom? Os Estados Unidos da América implantaram temporariamente 6 caças na base aérea israelense. Então mandaram 6 caças F-15 furtivos para lá. A Força Aérea dos Estados Unidos enviou nessa segunda 6 caças a uma base da Força Aérea de Israel no sul de Israel, como parte de uma tática militar para dispersar constantemente suas aeronaves. Eles dizem o seguinte: por que disso? Né? Tem exercícios programados para ocorrer nesta semana que vão simular ataques nas profundezas do território do inimigo. No caso seria o Irã.
Eles dizem: a doutrina procura privar as forças inimigas de oportunidades de causar danos à Força Aérea dos Estados Unidos e permitir que ela responda mais rapidamente aos eventos. Então, eles fizeram vários exercícios, né, e eles estão se preparando, porque os Estados Unidos, Israel está pressionando os Estados Unidos para criar um plano para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. O que, em meu ver, tá, isso não vai ser possível. Isso não vai ser possível. Eu falo sempre disso aqui para vocês, por quê? Porque, como eu falei, são as duas forças as mais fortes do Oriente Médio, e quem vencer esse conflito, que não vai envolver só Israel e Irã, tá bom, irmãos? Ali tem o Estreito de Hormuz, que é a grande arma do Irã, que é onde passa um quarto, um terço do petróleo do mundo, que se eles bloquearem, o mundo vai entrar em desespero. E Israel tem uma questão muito importante ali. Quais nações estarão ao lado de Israel e quais ao lado do Irã? Porque quem vencer o conflito vai ser determinante para como será ali o grande líder naquela região, qual é a vertente que vai dominar do Islã, se é a da Arábia Saudita, que está prestes a fazer um acordo com Israel, e inclusive eles pretendem montar uma coalizão militar para enfrentar o Irã. Vocês vão ver isso nos próximos anos. Talvez neste ano ainda eles façam paz e se unam para enfrentar o Irã. E aí o lado que vencer, nós vamos ter o seguinte: mudança no Monte do Templo, tá bom? E a Jordânia já ameaçou Israel. No vídeo passado eu falo para vocês, a Jordânia ameaçou Israel com uma guerra se mudar as coisas no Monte do Templo. O medo de Israel construir algo ali em cima, ou que aquilo saia da mão dos muçulmanos. Então nós estamos vendo aqui um preparativo muito grande, e os Estados Unidos e a Rússia e a China estarão envolvidos. Claro, uns contra os outros. Os Estados Unidos ao lado de Israel, como a águia, né, que protege a mulher, de Apocalipse 12, e do outro lado nós temos as tropas descritas em Ezequiel, as mesmas de Gog e Magog, para um conflito que vai determinar quem é que vai liderar o mundo. Porque a ideologia que dominar Jerusalém é ela que vai dominar todo o restante do mundo. Eles creem assim. Deixo essas informações para vocês. Se preparem, porque muita coisa virá. E eu vou deixar o texto bíblico na descrição para vocês meditarem também. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe.